Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. E nesse exercício, nosso objetivo vai ser fazer uma análise do endividamento, tá? E inadimplência dos últimos anos do Brasil, tá? Então a gente vai usar a linguagem de programação R para construir a nossa análise, tá? Aqui a gente tem um simples objetivo de fazer uma análise da evolução dos indicadores, tá? A gente vai pegar diversos indicadores como endividamento, inadimplência, concessão de crédito, juros, desemprego e renda, tá? Para fazer uma análise visual, tá? A gente vai construir gráficos aqui através da linguagem R para entender o que está acontecendo, tá? Então a gente vai pegar aqui algumas variáveis do Banco Central do Brasil e do IBGE, tá? Então a gente pega os dados aqui do sistema gerenciador de séries temporais, como inadimplência de carteira de crédito, total, recursos livres e recursos direcionados, concessões de crédito, a gente pega recursos livres, recursos direcionados, endividamento das famílias, a gente pega total e exceto imobiliário, comprometimento de renda com juros, taxa média de juros e operação de crédito, pessoas físicas e recursos livres, né? E a taxa Selic. Para o IBGE, a gente pega a taxa de desocupação, rendimento médio real e IPCA, tá? No caso do IPCA, vai permitir que a gente faça o ajuste aqui para valores reais das concessões de crédito, tá? Então, como resultado final, a gente vai ter esse documento aqui, gerado pelo quarto, em que a gente tem diversos gráficos representando a evolução dessas variáveis ao longo do tempo, tá? O que eu quero fazer aqui é mostrar para vocês como que a gente faz a construção desse código, tá? Então, eu vou abrir aqui o código em quarto no RStudio, tá? Então, abriu aqui o documento quarto, eu vim aqui na aba Visual, a gente vai iniciar fazendo a configuração inicial, tá? A gente vai pegar aqui os dados do Banco Central com o pacote getBCBData, a gente vai pegar aqui dados do IBGE com Sidra R, a gente vai pegar aqui o ggplot para construir os gráficos, dplyr para manipulação de dados, pacote Scale para fazer formatação de escalas dentro dos gráficos do ggplot2, Patchwork é um pacote interessante para a gente conseguir juntar gráficos em uma única figura, e o ggSys aqui para fazer o ajuste sazonal de variáveis, tá? Através do gráfico ggplot de forma automática. A gente define aqui alguns parâmetros globais, como por exemplo a data de início da nossa análise, vai começar em 2017, e data fim, a data de hoje, tá? No momento aqui que eu estou gravando, é o momento que vocês rodarem o vídeo, o código vai estar diferente, tá? E aqui cores, tá? A gente usa cores aqui que a gente usa na análise macro, tá? Então, vou rodar esse código aqui. E aí a gente vai coletar algumas variáveis, tá? No caso aqui, pessoal, essas variáveis, elas são obtidas no sistema gerenciador de séries temporais e vocês podem fazer a busca lá de cada variável dentro do site, tá? Para quem não conhece. Vocês pesquisam no Google, vai aparecer essa opção aqui, vocês entram dentro do site, e aí vocês conseguem entrar aqui. Então, vocês podem fazer pesquisa textual por código, tá? E fazer a pesquisa por cada aba aqui, tá? No caso aqui, pessoal, eu não vou fazer pesquisa porque é um processo demorado, tá? Então, vocês já vão ter em mãos aí para vocês os códigos já prontos, tá? E aqui o significado de cada variável, tá? Então, só para mostrar para vocês, eu vou copiar e colocar aqui o código. E tá aqui, olha. Inadimplência de carteira de crédito, pessoas físicas, total, a unidade, o período, data de início. Vocês podem ver os metadados aqui para entender mais sobre a série, tá? Então, é muito importante vocês lerem sobre os metadados em relação à série, tá? Então, a gente vai pegar essas variáveis do SGS e a gente vai pegar essas séries aqui do IBGE, tá? No caso aqui do IBGE, a gente pesquisa IBRE Sidra. Opa, acabei confundindo a instituição, pessoal.
IBGE Sidra. Então a gente acessa aqui. A gente entrou no link aqui de acervo, só clicar aqui no Home. Vocês têm duas opções aqui de buscar a série, através dessa busca ou aqui através dessas tabelas, tá? Como a gente quer dados da PNAD contínua, taxa de desemprego, por exemplo, a gente clica aqui PNAD C mensal, a gente clica aqui nessa relação de tabelas de pesquisa, a gente pode buscar aqui a nossa série, tá? No caso aqui a gente utilizou a série da tabela 6.387, essa aqui, olha, e 6.381. Essa aqui acima, tá? A outra foi o IPCA, né? A gente busca aqui IPCA, vê a lista de tabelas, e aqui a gente usou 1.737. Essa aqui, tá? No caso aqui, para vocês obterem esses valores, pessoal, deixa eu pegar aqui a série do IPCA. Vocês entram aqui na série. Aqui a gente está usando o número índice, então eu seleciono o número índice, não seleciono o restante. O mês eu vou pegar todos os meses, então eu clico aqui, nível territorial aqui, Brasil. Eu clico aqui embaixo, nesse link de compartilhar, abro aqui, e aqui a gente tem o parâmetros para API, a gente copia logo depois aqui de velhos, tá? O que aparece aqui a gente copia, e aqui vai ser a nossa chave para obter a série, tá? Então a gente fez isso para rendimento, desemprego e IPCA, beleza? Coleta de dados, então a gente vai colocar nossas chaves aqui dentro das funções. Então com getBCBData a gente usa a função gbcbd, getSeries, coloca dentro de ID, séries BCB, first date, last date, a gente coloca as datas definidas anteriormente, e a gente dá um rename aqui nas colunas, tá? Para ficar mais bonito aqui, em vez de ref.date, a gente coloca data, em vez de series.name, a gente coloca série, e em vez de value, a gente coloca valor, tá? Então a gente obtém aqui os dados, vai demorar um tempinho aqui para obter os dados, tá? Enquanto isso, a gente vê aqui os dados do IBGE, a gente usa a função getSidra, do pacote SidraR, define aqui o parâmetro API como o parâmetro que a gente definiu anteriormente, e a gente faz isso para cada variável, tá? A gente espera coletar aí, tô coletando, tá? E a gente precisa fazer o tratamento desses dados. Para caso das séries do BCB, é muito mais fácil, por quê? Porque ele já vem todo bonitinho aqui, olha. Ele vem em formato long, tá? Desse jeito aqui. E as colunas, elas têm os valores já corretos. Então, a coluna de dados já está no formato date. A coluna de valor já está no formato de double, tá? Entretanto, do Sidra não ocorre isso, tá? Então, tá bem bagunçado, olha. Muito bagunçado. A gente precisa trabalhar com isso. Então, a gente vai criar uma função para trabalhar essas três variáveis de uma única vez. A gente vai usar a função aqui, function, define dentro do data frame, da FRAW, nome da série, tipo de data, trimestre. Por quê? Porque a gente tem três variáveis aqui, duas com trimestre móvel, PNAD contínua, né? Funciona como trimestre móvel. E aqui a gente tem o do PCA, que é mensal. Então a gente precisa definir aqui um if-else, né? Uma condição para quando a gente tiver com um trimestre móvel ou mês código da coluna de data, tá? É assim a gente facilitar a nossa vida aqui na hora de usar as funções de manipulação dentro de FRAW, tá? Então a gente cria essa regra aqui em coluna data e aí a gente já parte para manipulação. Então a gente seleciona aqui duas colunas, tá? Que é a coluna de data, coluna de valor. A gente usa mutate para transformar a coluna de data em data de fato, usando a função ipsum do LibreDate, coluna de valor em numérico, usando as numeric, e a coluna de série, que é o nome da série que a gente vai definir. A gente faz um filter em data para decidir quando começa a data de início aqui do nosso data frame, e aí vai ser depois da data de início, e aí a gente dá um ONA, omit aqui para retirar valores faltantes. A gente salva essa função e aplica aqui para cada um dos data frames, uma de cada vez, tá? E aí a gente dá um bind rows aqui para concatenar os valores e obter
def do full aqui, tá? Com todos os nossos dados, ok? Primeira análise da inadimplência. Pegamos def full e a gente faz uma filtragem dos valores de inadimplência, tá? Da coluna aqui de série. A gente usa mutate para fazer um case when, ou seja, trocar os nomes da inadimplência para um nome mais bonito, tá? Em vez de inadimplência PF total, a gente coloca total pessoas físicas. Por quê? Para aparecer bonito no gráfico, tá, pessoal? Então a gente coloca aqui def inadimplência, temos aqui os valores e a gente cria o nosso gráfico. Então a gente usa ggplot, colocamos def inadimplência, aí esse vai representar aqui x em data, y valor, e para cada cor aqui, né, vai ser para série rótulo, né? Vai ser a coluna que a gente construiu aqui representando o nome da série, tá? A gente cria com o G-Online, né, um gráfico de linha, e o Scale Color Manual para a gente colocar a cor para cada série de rótulo, né, ou seja, dentro de color aqui. Então, para o rótulo que tem total pessoas físicas, a gente coloca aqui a primeira cor do vetor de cores AM, que a gente definiu anteriormente, tá? Que é essa aqui, tá? E a gente faz o mesmo para os outros rótulos. A gente define aqui a escala de Y como percentual e colocamos o título, o caption, né, o tema, para ficar bonito aqui no nosso gráfico, e a gente entende, né, que há um aumento para cada um dos grupos de inadimplência, tanto direcionados, livres e total pessoas físicas. A gente tem um aumento ali da inadimplência com atraso superior a 90 dias, tá, pessoal? Provavelmente eu estou tampando aí o gráfico, então a gente tem um aumento aqui, olha, final de 2025, né? A gente tem esse aumento generalizado, mais aqui em relação a recursos livres do que direcionado. E uma leve queda aqui, né, na ponta, se não me engano, acho que o dado é outubro de 2025, ok? Então vamos ver o que pode ter ocorrido, né? Será que o aumento de concessões fez com que as pessoas físicas se endividassem de forma generalizada e com consequente aumento da taxa Selic fez com que essa inadimplência aumentasse? Vamos ver. Então a gente vai fazer análise de concessões de crédito, né? E para isso a gente precisa fazer o deflacionamento. Então eu vou pegar aqui o meu DF PSA índice, eu vou filtrar a data final e tirar esse valor com pool. Então a gente tem o valor da data final. Assim a gente vai fazer deflacionamento, tá? Então vamos pegar aqui primeiro DF full, a gente vai filtrar as séries concessões, né? A gente vai juntar com o DF PSA índice, né? Para ficar num data frame somente. E a gente vai usar mutate para criar uma nova coluna de valor deflacionado, que vai ser simplesmente o último PCA do índice que a gente salvou, dividido por valor IPCA, multiplicado pelo valor da concessão, tá? E aí a gente define a série de rótulo, o nome da série no rótulo, né? E aí a gente tem os valores deflacionados aqui, ok? Então vamos fazer a análise, mas essa análise vai ser dos valores acumulados, tá? Em 12 meses, tá? Então a gente usa Summarize aqui. Desculpa, na verdade a gente vai trabalhar aqui com total de concessões. A gente faz isso somando concessões livres, concessões direcionadas, tá? Então a gente vai usar um agrupamento por data e fazer um summarize aqui do valor de cada série, tá? Então a gente vai dar um bind row aqui e gerar o gráfico das concessões, tá? O componente que eu devo dizer aqui é que a gente não vai usar G-Online, a gente vai usar stat-sys do pacote gsys e a gente coloca aqui os valores, tá? E aqui a gente está colocando os valores porque esse aqui vai automaticamente fazer o ajuste sazonal, tá? Então a gente continua aqui para o volume mensal dessazonalizado e a gente computa também a variação acumulada em 12 meses, tá? Então a gente vai calcular aqui usando
a função row apply do pacote azul, tá? Então, primeiro, a gente vai pegar def concessões plot, que são os valores que a gente tem, a gente vai agrupar por série rótulo, a gente vai ordenar por data e usar mutate para criar nossa nova variável, que vai ser soma 12m, que vai funcionar com um row apply, em que a gente vai calcular aqui a soma acumulada em 12 meses, e depois a gente vai calcular aqui a variação acumulada em 12 meses, tirando aqui a diferença entre a soma atual e a soma 12 meses anteriores, tá? Então é assim que a gente calcula a variação acumulada em 12 meses nesse caso, tá? Assim a gente obtém nossos dados. Criamos a nova variável, nesse caso a novo gráfico, desculpa, com a nova variável, e a gente tem aqui geonline, tá? Que a gente não precisa utilizar o ajuste sazonal, tá? Então aqui a gente cria da mesma forma que a gente criou anteriormente, né? O gráfico. E aqui a gente vai juntar com patchwork, tá? Então a gente criou o primeiro gráfico e a gente criou o segundo gráfico. A gente junta aqui com mais, e mais aqui a gente coloca a função plot notation theme para deixar mais elegante o nosso gráfico, mais explicativo. Então a gente tem aqui nosso gráfico. Opa, vou colocar aqui. Então a gente tem aqui um aumento, né, das concessões ao longo do tempo. Direcionados a gente tem um valor substancialmente menor, tá? O que importa são os valores acumulados em 12 meses, né? Então a gente tem começo de 2024 o aumento aqui dessas concessões, até termos aqui uma queda no final aqui do ano, iniciando 2025, muito por conta talvez ali do aumento da taxa de juros, né? Que diminuiu as concessões, tá? No caso a gente pode pensar que em 2024 tivemos aumento das concessões, pessoas ficaram tiveram mais dívidas, né? E consequente aumento da taxa Selic fez com que a inadimplência aumentasse em 2025, ok? Agora, dados de endividamento, né? A gente tem DF full aqui, a gente filtra para endividamento total, endividamento setor imobiliário. A gente cria a série rótulo, né? Com os nomes mais bonitos. A gente filtra aqui também dados do comprometimento com juros. Aí a gente cria aqui o gráfico de endividamento, né? Com G-Online. E gráfico de comprometimento de juros junto com patchwork. E a gente tem aqui o resultado. Então aqui é o percentual da renda acumulada em 12 meses, né? O total de dívidas, né? O melhor, o passivo, né? Das famílias. É o total de passivo que elas possuem, né? E aqui a gente tem o total com imobiliário, e aqui a gente tem exceto imobiliário. A gente tem uma queda substancial quando a gente tira o imobiliário, tá? Faz parte do passivo ali das famílias de quase 20% ali, né? E a gente tem o exceto imobiliário aqui em uns 30%, tá? Isso com o percentual da renda acumulada em 12 meses, tá? Isso aqui é bem importante. O comprometimento da renda com juros, né? Esse aqui é o percentual da renda mensal, e aqui a gente já tem um ajuste sazonal. Então a gente vê o aumento do comprometimento da renda com juros aumentar aqui, olha, a partir de 2025, junto com o aumento da taxa Selic, né? Então a gente tem passando aqui 10%, tá? Ao longo do ano de 2025, ok? Agora a gente visualiza aqui uma análise final, tá? A gente vai comparar o custo de crédito com a inadimplência, e a gente também vai entender o mercado de trabalho, a Selic, tá? Em conjunto. Então a gente vai fazer vários filtros aqui para pegar cada série, né? A gente vai pegar juro PF livre, a gente vai pegar inadimplência PF livre, a gente vai pegar desemprego, rendimento e taxa Selic. A gente vai fazer a criação de um gráfico de 2 eixos, então para isso a gente vai fazer a construção de escala, tá? Então esse fator de escala aqui vai ser o valor máximo de juros dividido pelo valor máximo da inadimplência, para fazer a construção dos dois gráficos, que aí a gente multiplica o valor de um para conseguir ajustar os valores, tá? Então a gente cria o primeiro gráfico, G crédito, e a gente usa aqui G online, com DF juros plot, tá?
vai ser os juros PF livre, e outro gráfico aqui de online a gente usa DF inadimplência plot, tá? Vai ser inadimplência PF livres. A gente adiciona uma linha vertical porque a gente teve uma mudança regulatória em janeiro de 2025, tá? Em relação à imposição da forma que os bancos vão definir o inadimplência, tá? Em seus balanços. E a gente cria o gráfico aqui salvando em Gcred, tá? Nesse caso aqui, pessoal, basicamente toda a parte temática aqui do gráfico, tá? Toda essa parte temática aqui. A gente vai criar um mercado de trabalho em Selic, um outro gráfico, e a gente vai criar um gráfico de dois eixos, tá? Então a gente vai criar outro fator escala, que é a gente vai pegar o de rendimento, desemprego, tá? Então a gente cria aqui fator escala, mercado, e vai criar G mercado, tá? Então a gente tem 3 gráficos aqui. Um a gente vai construir com geocall, ou seja, gráfico de colunas, e esse vai ser o DF Selic, tá? A gente coloca aqui em geocall. O outro vai ser o gráfico de desemprego, e nesse caso a gente vai usar StatSys para fazer um ajuste sazonal, que a gente tem que o desemprego ele tem um forte componente sazonal, a gente vai tirar. Então a gente cria o desemprego. E aqui a gente usa o StatSys novamente, mas pro rendimento, tá? O rendimento também tem um forte componente sazonal. E a gente faz a escala aqui, ó. Um ponto a escala. Depois a gente só define as cores, define aqui as cores, tema. E aí a gente junta aqui um gráfico final. Eu rodei aqui. Então a gente cria um gráfico final. Então a gente tem aqui o resultado. 2025 a gente tem uma nova norma contábil, a partir de janeiro de 2025. Aliás, o Banco Central do Brasil ele tem um box no último relatório de política monetária. Tá aqui o link para vocês, tá? Impacto na taxa de inadimplência decorrente das novas regras de contabilização de instrumentos financeiros. É um box muito interessante, que ele faz o contrafactual para saber o que ocorreria com a inadimplência caso ela não teria entrado em voga essa nova regra, né? Então aqui a gente tem o contrafactual observado. É bem interessante e é muito útil para a gente analisar esse dado aqui, tá? Que a gente tem, se a gente comparar juros ao consumidor de recursos livres com inadimplência, tá? E aqui são 2 eixos, tá? Não esquecer. A gente tem aqui que inadimplência que os juros, né, ele anda de lado, né, junto com a inadimplência, né, um precede o outro, mas aqui a gente tem um descolamento substancial em 2025, tá? E do lado direito a gente tem aqui a comparação do mercado de trabalho e política monetária. A gente tem a taxa Selic, ao mesmo tempo que o rendimento médio real aumentou e a taxa de desocupação tem caído, tá? Ou seja, muito do efeito do aumento na inadimplência, ela está mais ligada aqui à Selic, tá? E aí a gente falando de uma forma visual, análise de dados, né, sem criar nenhum modelo, né, porque o objetivo aqui é fazer uma análise visual dessas variáveis, tá? Então, a gente tem aqui toda a construção de como fazer uma análise de dados no R, tá? Do mercado de crédito brasileiro para entender a inadimplência, tá? Então é um código bem grande, né? Mas muito útil, né? Para quem quiser saber como fazer uma análise de conjuntura usando a linguagem de programação R, tá? O código está aí disponível para vocês, tá? Na descrição. Um abraço a todos e até a próxima.